Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Sabe, hoje a gente vai explorar um tema que toca a vida de muita gente, mas que na maioria das vezes é totalmente mal compreendido porque o pessoal foca só no aspecto financeiro. Estamos falando dos alimentos no direito de família. E olha, vamos parar de pensar nisso como apenas um boleto chato para pagar no fim do mês. É um sistema complexo, super-humano e literalmente vital. Então, vamos desconstruir isso e entender como a lei realmente enxerga essa grande responsabilidade. Mas antes de entrar nas regras matemáticas, a gente precisa ancorar tudo isso no nosso grande porquê. A base de todo esse sistema é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá lá, logo no artigo 1º da Constituição Federal. O que isso significa na prática? Que ninguém, absolutamente ninguém, deve ser deixado sem o mínimo para sobreviver se existir alguém na família com condições de ajudar. No fim das contas, garantir o direito básico à vida e à subsistência transformado em um suporte real. Certo, para a gente não se perder, o nosso roteiro de hoje vai ser super direto. 1. Dignidade e solidariedade familiar. 2. O trinômio alimentar na prática. 3. Proporcionalidade, o ponto de equilíbrio. E, por fim, 4. O direito contra o tempo. Vamos lá? Começando pelo nosso primeiro ponto, dignidade e solidariedade familiar, a nossa fundação constitucional. Presta atenção nesse conceito de solidariedade familiar. Não estamos falando de fazer um favor, de uma escolha voluntária ou de pura afinidade pessoal. É um dever legal, objetivo, imposto pela própria Constituição. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, leva isso muito a sério. Eles enxergam esse amparo como um dever recíproco, ou seja, a solidariedade é uma via de mão dupla que não depende de quem está de bem com quem. Quem está na posição super confortável de pagar hoje pode muito bem, com as voltas que a vida dá, ser exatamente a pessoa que vai precisar de ajuda amanhã. Isso nos leva a um dos maiores mitos populares sobre o assunto. Quando o jargão jurídico fala em alimentos, a palavra transcende e muito um simples prato de comida. Para manter a vida de alguém com dignidade, a lei entende que a gente tem que incluir obrigatoriamente os custos com moradia, roupas, saúde, lazer e educação. A conta engloba a vida como um todo. Cada pessoa tem um pacote de necessidades únicas e por isso a análise tem que ser sempre muito individualizada para refletir a realidade. Entendido o conceito principal, vamos para a nossa segunda parte, o trinômio alimentar na prática. Esse é o motor central da coisa toda. O coração pulsante de qualquer decisão sobre pensão no Código Civil brasileiro é baseado nessa regrinha de ouro, o trinômio alimentar. São 3 engrenagens que não se separam de jeito nenhum. Pensa de forma bem prática. Primeiro, a gente tem a necessidade de quem pede, como a mensalidade da escola, a alimentação diária e o plano de saúde de uma criança. Depois, temos a possibilidade de quem paga, onde se avalia o salário líquido dessa pessoa frente às contas básicas dela mesma, como o aluguel e luz. E, por fim, a proporcionalidade entre os dois lados. O juiz nunca vai dar uma canetada sem pesar rigorosamente essas 3 coisas juntas para chegar num valor que seja justo. Vamos destrinchar o primeiro grande pilar, a necessidade. A lei olha para isso de um jeito totalmente diferente dependendo de quem está pedindo. Se for uma criança, uma adolescente ou uma pessoa com doença mental incapacitante, a necessidade é presumida pela lei. É óbvio que eles precisam, uma vulnerabilidade é natural, mas a história muda completamente para adultos maiores de 18 anos. Não adianta só fazer uma alegação bonita no tribunal. É estritamente necessário apresentar provas reais e concretas de que não existem bens suficientes ou capacidade de garantir o próprio sustento através do trabalho. Não tem passe livre automático. E como isso funciona no dia a dia? A regra geral da Constituição determina que não deve haver diferença entre filhos do mesmo genitor. A igualdade prevalece. Mas olha só a realidade. É perfeitamente admissível e até esperado que um filho com uma deficiência receba um valor maior do que seu irmão que é perfeitamente saudável. O motivo é muito lógico. As necessidades reais que envolvem tratamentos contínuos e terapias específicas são imensamente diferentes. A aplicação do direito tem que se adaptar aos fatos reais da vida. Mas essa exigência toda levanta uma dúvida incrivelmente comum que serve de ponte para o nosso segundo pilar. E se a renda verdadeira daquele que deve pagar estiver meticulosamente escondida? Como a gente calcula a possibilidade de alguém que no papel diz que ganha quase nada?
É aí que a justiça mostra a sua força. A possibilidade está muito longe de ser só a leitura fria de um contra-cheque ou olerite oficial. A jurisprudência, especialmente lá no STJ, está super atenta ao que chamam de riqueza de Instagram. Sinais exteriores de riqueza contam demais. Viagens de luxo, carros importados, jantares caros e aquele estilo de vida ostentado nas redes sociais revelam a verdadeira capacidade econômica que a pessoa tenta esconder dos documentos oficiais. Mas claro, para ser justo e não levar ninguém à ruína financeira, a lei impõe que sempre seja preservado o mínimo existencial para a própria sobrevivência de quem paga. O que nos leva perfeitamente para a nossa terceira parte. Proporcionalidade, o famoso ponto de equilíbrio. A palavra-chave absoluta para entender isso aqui é dinâmico. Existe um mito gigante por aí de que uma pensão fixada hoje é um carimbo eterno na vida das pessoas. Mito total. A proporcionalidade desenha um equilíbrio dinâmico e muito flexível. O Código Civil garante que se a situação de qualquer um dos lados mudar, seja porque alguém perdeu o emprego, ou porque surgiu um problema de saúde, ou até porque ficou muito rico de repente, o valor pode e deve ser revisto perante a justiça a qualquer instante. Nesse universo, não existe valor blindado e imutável cravado na pedra. Vamos agora para a nossa última etapa, a parte 4, o direito contra o tempo. Porque entender a filosofia linda por trás de tudo não serve de nada se a gente não dominar a realidade dura dos prazos legais. A gente tem um contraste gigantesco aqui que você precisa dominar. O seu direito fundamental de pedir alimentos é imprescritível. Isso quer dizer que ele não vence. Você pode passar anos sem procurar justiça e no momento em que a necessidade bater de verdade, as portas do tribunal estarão abertas. Mas e aquelas prestações passadas? Aqueles meses em que o juiz já tinha mandado pagar e a pessoa simplesmente não pagou. Aí o cenário sofre uma inversão dramática. Grava bem esse número. 2 anos. De acordo com as regras rígidas do Código Civil, as prestações vencidas prescrevem em exatos 2 anos. Se houver demora ou qualquer complacência em cobrar judicialmente esses meses acumulados e não pagos, todo o valor devido que passar dessa barreira de 2 anos desaparece juridicamente. O dinheiro é perdido de forma irrecuperável. É uma mecânica bem severa que pune a letargia de quem demora para ir atrás dos próprios direitos. E só para fechar a engenharia de como isso tudo acontece na prática, vamos ver como esse direito é entregue fisicamente. O suporte não precisa ser só em dinheiro vivo na conta bancária, que a gente chama no meio jurídico de pecúnia. A pensão também pode ser entregue em natura. Sabe como é isso? É quando a pessoa que paga arca diretamente com a despesa na fonte. Tipo, pagando o boleto da escola direto no colégio, quitando a mensalidade do plano de saúde ou cobrindo o aluguel direto com a imobiliária. É um jeito prático que garante que o dinheiro cumpra o seu propósito fundamental com total precisão no dia a dia. Bom, chegamos ao final e eu quero deixar uma provocação formidável para a gente refletir. O direito de família, com todas suas regras processuais, contas matemáticas e prazos curtíssimos, tenta governar algo que é imensamente vulnerável, a própria condição humana. A gente viu desde o início, lá nas raízes da Constituição e nas decisões do STJ, que a solidariedade familiar é um sistema complexo e contínuo de proteção recíproca, uma via de mão dupla baseada na dignidade. Então, com a imprevisibilidade absoluta da nossa vida e das finanças, quem garante que a gente não vai precisar desse amparo amanhã? Pagar hoje transforma esse dever numa verdadeira garantia para o nosso próprio futuro. Fica aí essa reflexão para consolidar tudo o que vimos hoje. Esperamos que essa explicação tenha deixado o tema super claro e acessível. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!